Passamos então à conferência. O homem e o estadista António Mascarenhas Monteiro vai ser proferida aqui pela senhora professora doutora Maria Luísa Ferro Ribeiro, ela que foi a primeira geógrafa cabo-verdiana licenciada pela Universidade de Coimbra e foi quem apoiou também diretamente o Ministro da Educação na década de 70 a implementar o primeiro curso de formação de professores para o ensino secundário, mais precisamente em 1979. Foi professora do presidente Mascarenhas Monteiro no Liceu Adriano Moreira e mandatária da sua candidatura a presidente. Em 2019, a Universidade de Cabo Verde conferiu-lhe o grau de doutor honoris causa pelo seu contributo ao setor da educação. Senhora professora doutora, tenha bondade. Sim, está bem? Sr. Presidente da República, sensibilizada pela sua generosidade e gentileza em me convidar para intervir na homenagem ao Presidente Mascarenhas Monteiro por ocasião da celebração do seu 80º aniversário. Missão honrosa, sem dúvida, mas dever doloroso, pois evoca sentimentos de gratidão e saudade do Presidente, do amigo, de uma amizade cultivada desde os tempos de professor e aluno. Este laço especial torna essa homenagem não apenas um dever, uma expressão significativa de afeto e respeito. Oxalá tenha a capacidade de transmitir a personalidade e o legado de Mascarenhas Monteiro. Gostaria de ter a mestria, ou melhor, o dom, de transcender o tempo e que as minhas palavras atingissem as gerações vindouras, levando consigo os valores de justiça, de liberdade, de respeito pelos direitos individuais e coletivos, incansavelmente defendidos por Mascarenhas Monteiro. Valores esses que são o alicerce da democracia. É minha convicção que na complexa teia intergeracional que o tempo vai adensando, que o legado de Mascarenhas Monteiro será não apenas uma fonte de conhecimento, mas uma referência e exemplo para gerações futuras. Confesso que neste momento passam pela minha mente um tumulto de emoções, de sentimentos de ansiedade, de dúvida, de perguntas sem resposta. É natural uma professora que já percorreu um longo caminho de minha convicção. Já me esqueci. Desculpa. É natural uma professora que já percorreu um longo caminho cumprir a missão de homenagear Mascarenhas Monteiro, seu ex-aluno, um homem de grande envergadura, que partiu prematuramente, deixando o legado inacabado. Porquê? Circunstâncias da vida, porque o homem é ele e a sua circunstância, ou desígnio das forças que regem esse nosso mundo. Porquê? Ou porque eu, neste lugar, tendo a consciência de que há pessoas mais bem posicionadas e aptas para uma exploração mais científica e criativa da vida e obra de Mascarenhas Monteiro. E na tentativa, porque o homem é ele e a sua circunstância, não. E na tentativa de procurar, ou mesmo inventar, uma explicação lógica que dê sentido à minha angústia, tento construir uma convicção para encontrar um significado verdadeiro, ou não, que justifique a minha presença neste ato
e a escolha do Sr. Presidente José Maria Neves. Quero acreditar que o facto de ter sido professora de Mascarenhas Monteiro e detentora ainda de uma memória viva, que possa ser interpretado como uma missão de preservar a memória de Mascarenhas Monteiro e transmitir o seu legado às novas gerações, reforçando assim a importância do papel da educação na transmissão de valores e na salvaguarda da história para o futuro. A generosa contribuição de familiares, de amigos, alguns meus alunos, de colegas de Mascarenhas Monteiro, enriquece essa conferência, propicia uma representação mais completa e precisa da multifacetada personalidade deste notável homem de Estado. Expresso também a minha sincera gratidão pelas valiosas contribuições de quantos debruçaram sobre a vida e obra de Mascarenhas Monteiro sob diversos ângulos. Assim, com a devida consideração pela pessoa de Mascarenhas Monteiro, julgo ser legítimo e enriquecedor oferecer a oportunidade a outros amigos e admiradores de se expressarem. Com esse propósito, introduzo testemunhos para a diversidade de perspectivas não apenas ampliam a compreensão da personalidade de Mascarenhas Monteiro, mas também conferem um caráter coletivo a esta homenagem. Em tempos tão desafiadores, convulsos e incertos, tempos de suspensão, de ruptura de muitas crises em que o mundo enfrenta guerras, destruição ambiental, retrocesso vertiginoso da democracia, da liberdade, avanço do populismo, extensão da miséria em várias partes do mundo, tempo de grandes avanços da ciência e da tecnologia, mas também tempos que apelam à reflexão, em que o passado, o futuro e o presente parecem coexistir simultaneamente. Refletir com os olhos focados nessa sociedade, reconhecer que, apesar da sua vulnerabilidade estrutural, Cabo Verde emerge na cena internacional como um país de democracia estável, não obstante os tempos tumultuosos e incertos da contemporaneidade. E valorizar a ação de quantos abnegadamente lutaram para construir esse país, considerado internacionalmente um caso de sucesso. Mascarenhas Monteiro é um exemplo que fica na história pelo seu papel importante na transição para a democracia. Contudo, a amnésia geracional é uma ameaça presente e constante. Existe uma tendência sistemática de cada geração esquecer que o mundo foi moldado pelos seus antecessores. E essa falta de conhecimento deturpa muitas vezes a condição histórica das mudanças operadas no país e informa uma realidade distorcida. 33 anos passados sobre a data histórica que assinala a realização das primeiras eleições livres e pluralistas do país. Caminho percorrido positivo, sem dúvida, mas como em muitos países, os sinais da fragilização da democracia são evidentes. Na polarização política, na erosão da confiança nas instituições, nas relações entre os órgãos de soberania, na fraca participação política praticamente reduzida às eleições e ainda na insuficiente afirmação da sociedade civil. Na sessão solene, alusiva ao 32º aniversário do dia 13 de janeiro, Dia da Liberdade
e da Democracia, o presidente José Maria Neves manifestou a sua inquietação pela situação atual da democracia, quando ainda existe um número elevado de cabo-verdianos viverem em situação de pobreza extrema e grande parte da juventude desempregada. Efetivamente, para mim, existe um nível de desenvolvimento social e econômico não compatível com as disposições constitucionais de realização da democracia econômica, política, social, cultural e a construção de uma sociedade livre e justa. Ainda nesta sessão, o Presidente da República insiste na urgência de uma reforma global do Estado, da administração pública, com medidas estruturantes adequadas às reais necessidades do país. É minha convicção que, para além das citadas reformas estruturais e absolutamente imprescindíveis, a participação ativa da sociedade civil, a educação cívica e a consciencialização política, a promoção do diálogo e do consenso político, partes integrantes da governação pública, serão um contributo importante para diminuir os riscos da fragilização da democracia. Confio que as novas gerações, melhor apetrechadas, dotadas de tecnologias e conhecimentos mais avançados e comprometidos com os valores democráticos, estarão preparados para enfrentar os problemas internos e os desafios da contemporaneidade que ameaçam a democracia cabo-verdiana. Essa breve abordagem sobre a democracia, tema aliciante e difícil, e a sua evolução recente, é apenas um preâmbulo para seguir a trajetória de Mascarenhas Monteiro, guiada pela luta incansável para a construção de um Cabo Verde livre e democrático. A democracia é a bússola de orientação de Mascarenhas Monteiro para a concretização dos seus ideais. Para Mascarenhas Monteiro, cito: a democracia é a condição de desenvolvimento e da própria consolidação do Estado de Direito. É através dos esforços da progressiva democratização do país que serão reassumidos os valores tradicionais da sociedade cabo-verdiana. A minha relação com Mascarenhas Monteiro remonta a um período distante, quando fui sua professora no início da minha carreira, transição de estudante para docente. Nessa nova situação, experienciei uma mistura de receios e entusiasmo, orientada pelo desejo de adotar uma pedagogia de aproximação com os alunos, seguindo o exemplo dos grandes mestres que tive enquanto aluna do Liceu Gilianos. Naquela época, Mascarenhas Monteiro era um jovem adolescente que deixou gravada em mim a marca da sua personalidade, que se manifestava na sua afabilidade e cortesia, pela sua vontade e interesse em aprender, atributos que se refletiam num sorriso franco e cativante. Destacava-se dos demais colegas devido a uma maturidade incomum para a sua idade. Transparecia carregar consigo uma responsabilidade a que eu atribuía ao facto de ele ser o mais velho dos irmãos e de muito cedo ter assumido posições de responsabilidade familiar, que de maneira nenhuma não diminuiu a sinceridade e a espontaneidade do seu sorriso. O professor, naquela época, era respeitado socialmente e reconhecido pelo papel importante que desempenhava para a preparação do futuro das novas gerações.
Esse reconhecimento estendia-se à sala de aula e às interações com os pais responsáveis pela educação dos alunos. Assim, era prática comum estabelecer relações próximas com os familiares, proporcionando uma compreensão mais profunda das suas realidades. Não é uma questão de saudosismo, porque o meu tempo é agora. Iniciando a minha jornada para as recordações do liceu, é oportuno escutar a opinião dos colegas. Mimi Curado foi sua colega de carteira e recorda: Tony já pensava no nosso Cabo Verde independente. Dizia que queria fazer o curso de Direito quando saísse para estudar. E eu perguntava-lhe: mas porquê? Respondia-me: queria fazer justiça e defender as pessoas. E quando falava conosco, nos intervalos, a tensão era tanta que quando o sino nos chamava à realidade, lá íamos a correr para a sala de aula. Colega e amigo Tony tinha uma maturidade fora do comum e nas nossas conversas levava-nos a refletir sobre o nosso país, o nosso futuro. Continuou a ser o mesmo Tony que conheci nos bancos do Liceu Adriano Moreira, quando regressou dos estudos superiores feitos lá fora. Reencontrei Mascarenhas Monteiro após longos anos de separação que nada apagaram as relações amistosas forjadas nos tempos de aluno-professora, agora na situação de Cabo Verde independente. Para mim, parece que nada tinha mudado em Mascarenhas Monteiro. A mesma postura, a simplicidade, a cordialidade e o mesmo sorriso franco que me evocaram os velhos tempos de estudante. É notável como os reencontros evocam memórias, transpõem-nos para o passado, fazendo esquecer a passagem do tempo. Mas passaram-se anos. O caminho foi longo. O que fez Mascarenhas Monteiro nesse tempo? E o que esse tempo fez de Mascarenhas Monteiro? Após os estudos iniciais, Mascarenhas seguiu para Portugal, esteve primeiro em Lisboa, posteriormente em Coimbra, para cumprir o seu sonho de juventude, a licenciatura em Direito. A sua trajetória académica refletia a manutenção de um firme dos ideais de luta contra o fascismo e o colonialismo, perpetuando a aspiração constante pela independência de Cabo Verde. Durante esse período significativo da vida de Mascarenhas Monteiro, a sua trajetória cruzou-se com os outros estudantes cabo-verdianos em Coimbra. Entre esses destaco o relato de Manuel Faustino, que na época iniciava os seus estudos de Direito, de Medicina. Segundo Manuel Faustino, Mascarenhas Monteiro era considerado um autêntico patriarca dos estudantes cabo-verdianos, oferecendo-lhes orientação e aconselhamento, especialmente em questões políticas relacionadas com as lutas de libertação nacional nas então colónias portuguesas. Mascarenhas Monteiro tomou a decisão de interromper os estudos em Coimbra, direcionando-se para a Bélgica, por motivos estratégicos, académicos e políticos. Estrategicamente, evitou o serviço militar colonial, garantindo a sua liberdade para se dedicar à luta pela independência. Academicamente, buscou a continuidade dos estudos, sendo essa a sua preocupação máxima. Politicamente, a Bélgica oferecia um terreno propício para explorar novas formas de engajamento na luta. Na Bélgica, Mascarenhas Monteiro continuou a sua formação académica em Direito na Universidade Católica de Louvain,
onde ingressou graças ao apoio do sociólogo marxista François Outard, um apoiante do PAIGC e da libertação dos países africanos. Simultaneamente, Mascarenhas Monteiro tem um papel ativo pela independência, tornando-se militante do PAIGC na clandestinidade. Recordando o amigo e companheiro Tony, um trabalho em homenagem a Mascarenhas Monteiro, que reúne diversos testemunhos dos companheiros da Bélgica, compilados por Adão Rocha. Como relatado por amigos seus, Tony era sereno e ponderado, frontal nas suas abordagens, sempre expressando as suas opiniões com firmeza e educação. Estes traços particulares de relacionamento granjearam grande estima e respeito da comunidade de estudantes cabo-verdianos e dos professores também. Estes traços vão marcar muito a sua atividade política. Em 1970 partiu para Conakry, intensificando o seu envolvimento na luta pela independência nacional no quadro do PAIGC. Manifestou a opinião de que era indispensável incrementar a luta em Cabo Verde, sublinhando a necessidade de dar maior ênfase ao desenvolvimento dessa luta, contribuindo para o avanço do progresso da independência do arquipélago. Em 1972, regressa à Bélgica para continuar os estudos, na altura interrompidos. Concluiu o curso com grande distinção, uma das maiores classificações atribuídas pela Universidade Católica de Louvain. Foi assistente investigador, função que exerceu até o seu regresso a Cabo Verde. Apesar das dificuldades e da desilusão que frequentemente permeiam o ativismo político, Mascarenhas Monteiro manteve-se fiel aos seus ideais. Mesmo tendo-se afastado, Mascarenhas Monteiro nunca pôs em causa os objetivos do PAIGC, na luta colonial e na independência e libertação da Guiné e Cabo Verde. A esse respeito, Manuel Faustino relembra no testemunho que teve a gentileza de compartilhar comigo as repercussões e as dúvidas que se instalaram na estrutura clandestina do PAIGC em Portugal, com a dissidência de Mascarenhas Monteiro e de vários outros estudantes cabo-verdianos. Manuel Faustino foi mandatado pela estrutura dirigente do PAIGC para recolher informações sobre a situação em França, na Bélgica e na Holanda, uma vez que o regime ditatorial em Portugal impedia a circulação de informações. Manuel Faustino e Mascarenhas Monteiro encontram-se. Nesse encontro, Faustino expõe as dúvidas sobre a sua e a de outros companheiros em permanecerem no PAIGC. A resposta de Mascarenhas Monteiro: desde que saí do PAIGC, não fiz qualquer crítica pública porque não a considero positiva. Estou a falar contigo porque sei que estão a fazer um trabalho sério e digo-te que se querem de facto lutar pela independência de Cabo Verde, devem fazê-lo no quadro do PAIGC. Mesmo tendo optado por se afastar, reconhece a importância do PAIGC naquele contexto histórico e com isso mostra um compromisso com a causa maior, a da independência de Cabo Verde, a capacidade de Mascarenhas Monteiro em lidar com essas questões com serenidade e sabedoria. Regressa a Cabo Verde em 1977, 2 anos após a independência. Este é um período difícil. Está no poder o partido de que tinha decidido. Perante as questões, as pressões do contexto pós-independência, manteve-se firme nas suas convicções, especialmente quando em desacordo com uma ou outra opção do poder constituído.
ponderando a complexidade da missão de reconstruir um país com escassos recursos naturais, numa situação de quase abandono deixado pelo regime colonial, em que tudo estava por fazer, Mascarenhas Monteiro abraçou a causa comum, em que o foco principal era a ação conjunta de consolidar a independência e construir a via para o desenvolvimento. Durante o período de vigência do Partido Único, Mascarenhas Monteiro assumiu funções de relevo na estrutura institucional do país. Entre 1977 e 1980, desempenhou o cargo de secretário-geral da Assembleia da República, juiz do Supremo Tribunal de Justiça e, em 1980, foi nomeado presidente do Supremo Tribunal de Justiça, o que demonstra a confiança depositada na sua grande capacidade jurídica e nas suas destacadas qualidades morais. Confiança depositada, note-se, pelo regime do partido de que tinha decidido. O seu legado na promoção dos direitos humanos e na construção de um sistema judiciário forte é uma fonte de inspiração para aqueles que buscam um país mais justo. Anos 90, anos de mudanças políticas e sociais. À medida que os anos 90 surgiam no horizonte, o cenário político global experimentava mudanças significativas com a queda do Muro de Berlim, a onda de democratização que se espalhava por vários países africanos. Em Cabo Verde, estes acontecimentos ecoaram nas estruturas internas, políticas internas, PSV e MPD, recentemente surgido no panorama político, refletindo também os anseios da sociedade que aspirava por uma nação livre e democrática. Tais factos abriram um caminho para o estabelecimento do multipartidarismo e a marcação de eleições legislativas e presidenciais. A transição para o multipartidarismo trouxe consigo novas dinâmicas e desafios, moldando a paisagem que Mascarenhas Monteiro, agora presidente do Supremo Tribunal de Justiça, enfrentaria. Nesse contexto, o meu reencontro com ele ganhava contornos singulares, refletindo não apenas uma mudança de década, mas uma mudança fundamental da trajetória do país. Eu fui a mandatária de Mascarenhas Monteiro quando concorreu às eleições de 1991, as primeiras eleições livres. Tal aproximou-nos, marcou o início de uma colaboração estreita e facultou-me uma compreensão mais profunda da sua visão para Cabo Verde. Destaque que foi por ele definido um conjunto de regras na operacionalização da campanha. A abstenção do uso de recursos estatais, aliada a uma contenção rigorosa orçamental e, acima de tudo, o respeito pelo adversário, sem recorrer nunca a ofensas pessoais. Sempre clara a sua postura ética, marcada pela integridade e pela observância daquilo que são os princípios democráticos. Permitam-me que vos leia um trecho, um extrato do depoimento que muito generosamente Ondina Ferreira me concedeu. Diz: recordo durante a primeira campanha para as eleições em 1991, como ele se comportou com imensa dignidade perante ataques pessoais e de outra índole, por vezes bem soezes e altamente injustos que lhe eram dirigidos pela campanha adversária. E nós, seus aliados, ficávamos furiosos com vontade de ripostar. Mas o nosso Tony, com a sua calma e com uma sobranceria majestosa, sugeria que não o fizéssemos, pois que os objetivos da sua campanha não eram de molde a seguir os bons exemplos
da campanha adversária. Na sua interação com o eleitorado, Mascarenhas Monteiro adotou uma abordagem didática, ainda que nunca paternalista. No contexto da transição do Partido Único para o pluralismo democrático, com a sua veia de professor, desmonta com conceitos complexos e destaca aquilo que é realmente essencial para compreender um sistema democrático. Este esforço didático foi especialmente importante, atendendo à situação específica até então vivida em Cabo Verde. Ao colonialismo seguia-se o Partido Único. A democracia era algo de realmente novo. Transitar um regime de Partido Único para a democracia é um desafio de grande envergadura para uma sociedade confrontada com hábitos enraizados, procedimentos determinados e interesses estabelecidos. De ressaltar como esse processo foi conduzido e orientado pela visão de Mascarenhas Monteiro, que promoveu uma aceitação abrangente da nova realidade. Mascarenhas Monteiro desempenhou um papel de relevo como garante da transição pacífica de um regime monopartidário para um sistema democrático fundamentado nas suas notáveis qualidades pessoais de ponderação, moderação, discrição e, sobretudo, na arte de dialogar e construir pontes. Para o então primeiro-ministro Carlos Veiga, as excelentes relações institucionais com Mascarenhas Monteiro foram fundamentais para estabelecer e manter a estabilidade política, social e económica. Escreve Pedro Pires, que refere Mascarenhas Monteiro como amigo, numa publicação na página do Instituto Pedro Pires, por ocasião do seu falecimento. Foi um homem que sempre se preocupou com o futuro de Cabo Verde, com a libertação de Cabo Verde, mas também era uma pessoa simples, com muita coerência. Mais à frente debruça-se sobre o papel de Mascarenhas Monteiro no processo de transição. A ele se deve alguma contenção, a ele se deve a evolução do processo sem excessos. Contribuiu para serenar os espíritos e garantir os direitos dos outros e, sobretudo, os direitos da oposição. Além das relações sólidas com o primeiro-ministro e com a oposição, foi importante nessa fase o diálogo direto de Mascarenhas Monteiro com a população, soube escutar os anseios, dúvidas, medos e problemas da população e soube informar de forma clara e acessível sobre o que esperar do novo sistema democrático. Isso foi também fundamental para assegurar uma transição pacífica. Em 1992, Mascarenhas promulga uma nova Constituição. É um momento histórico no processo de transição. Passam a estar consagradas as bases de um Estado de Direito democrático, um amplo conjunto de liberdades e garantias. Uma nota. Essa Constituição não reflete integralmente as convicções de Mascarenhas Monteiro. Numa mensagem clara à nação, expressou essa discordância, destacando que, apesar disso, optou pela promulgação para evitar uma situação de bloqueio institucional. Essa postura demonstra uma abordagem pragmática e o compromisso com o bem-estar do país acima das suas convicções pessoais. Mascarenhas Monteiro encarou a função presidencial como uma oportunidade de servir o povo cabo-verdiano, residente e na diáspora, de servir a nação, o país e o Estado. Delineou as diretrizes orientadoras do exercício da sua magistratura,
fundadas num pensamento de base que vai ser operacionalizado no exercício do cargo de Presidente. Os seus objetivos são os de sempre: a construção de um Cabo Verde inclusivo e solidário e a defesa da identidade e da sua cultura. Antecipa já os grandes desafios da contemporaneidade, em particular as alterações climáticas, o desastre ecológico e as ameaças aos sistemas democráticos. Procurei identificar algumas dessas linhas orientadoras da sua magistratura com base no meu conhecimento pessoal, em testemunhos, em documentação consultada e no estudo dos seus textos. Passo rapidamente a enumerar essas diretrizes. A defesa e a promoção da democracia, que constitui o fundamento da vida e obra de Mascarenhas Monteiro. A governação transparente e austera. A promoção da educação e formação da juventude. O estímulo à participação cívica da diáspora. Preservação e desenvolvimento da cabo-verdianidade. Cooperação internacional e fortalecimento das relações africanas. Preocupação ambiental, colaboração nos projetos de desenvolvimento, a solidariedade e justiça sociais. A defesa e a promoção da democracia foram os princípios envolventes da vida e obra de Mascarenhas Monteiro. Nessa linha incentivou a construção de uma sociedade justa e inclusiva, promoveu a divulgação dos princípios democráticos, impulsionou o desenvolvimento económico e social no sentido de integração plena de todos os membros da comunidade. Advogava pela participação plena de todos os cabo-verdianos, reconhecendo-a como uma exigência inerente à própria democracia. Incentivou claramente a participação e envolvimento da diáspora cabo-verdiana, reconhecendo a sua contribuição na construção e consolidação da identidade nacional e no progresso do país. Sendo a cultura um dos pilares da nossa identidade, Mascarenhas Monteiro empenhou-se em desenvolver esforços no sentido de preservar a cabo-verdianidade, conceito traduzido em uma consciência comum, enraizada em usos, costumes, língua e outras expressões culturais que unem toda a nação cabo-verdiana. A sua ótica inclui também as comunidades que se formaram no exterior, não apenas como entidades distantes, mas como parte integrada da nação, e como tal, uma vertente essencial e dinâmica da cabo-verdianidade. Relativamente às relações exteriores, Mascarenhas Monteiro incentivou a projeção de Cabo Verde na cena internacional, objetivando reforçar a sua formação, a sua afirmação e credibilidade. Preconizou o interesse em ampliar as parcerias com países que já apoiavam Cabo Verde no seu processo de desenvolvimento e incentivar a procura de novas oportunidades de cooperação. Reconheceu também a importância de valorizar a presença de Cabo Verde em espaços de integração regional e internacional e a presença mais ativa em organizações internacionais, com especial destaque para as Nações Unidas. Sua visão incluía o desenvolvimento da ação diplomática pautada pelos princípios dos direitos humanos e por uma ênfase especial do fortalecimento das relações com os países africanos na ótica do reforço da integração de Cabo Verde no contexto continental. Intensificou os laços com o continente africano, um dos principais objetivos da sua magistratura. Vou destacar apenas alguns dados para não ser demasiado exaustiva.
foi presidente da terceira Conferência sobre o Sistema Regional de Proteção dos Direitos em África e na Europa, foi presidente do Colóquio sobre a Transição Constitucional da África e foi o presidente do Comitê Interestados para a Luta contra a Seca no Sahel entre 1994 e 1997. Também desenvolveu e reforçou os laços com a comunidade dos países da língua portuguesa, sendo eleito em julho de 98 como presidente da Conferência dos Chefes de Estado da Comunidade dos Países de Língua Oficial Portuguesa, promoveu iniciativas no sentido de reforçar a concertação política e diplomática como um dos vetores eficazes para o cumprimento de compromissos internacionais assumidos nos princípios comuns da paz, democracia, direitos humanos e justiça social. Outro desafio contemporâneo abordado por Mascarenhas Monteiro diz respeito à sua preocupação com as questões ambientais, nada óbvio há 30 anos, em particular com as alterações climáticas, reconhecendo a vulnerabilidade de Cabo Verde, em particular como uma nação insular agravada pela fragilidade do seu ecossistema. Promoveu a adoção de medidas alinhadas com acordos internacionais pertinentes. Destacou a importância, no quadro das relações internacionais, de contar com apoios substantivos no plano financeiro, quando de outra natureza, para enfrentar eficazmente o impacto das mudanças climáticas que têm provocado alterações significativas, dinâmicas, que já se sentem claramente aqui no arquipélago. Basta a gente recordar a frequência que nós temos tido das brumas da bruma seca. Para terminar, a parte representante da magistratura Mascarenhas Monteiro, não posso deixar de falar da solidariedade e justiças sociais que eram tão fundamentais para Mascarenhas Monteiro quanto a democracia. É e o seu sustentáculo. No entanto, nesse sentido, a sua atuação coincidiu, por um lado, no estreitamento de laços com os países colombianos e cabo-verdianos espalhados pelo mundo, que apoiavam o desenvolvimento de Cabo Verde e a busca de novas parcerias, com até particular atenção às situações críticas de natureza social. Por outro, exerceu uma magistratura de influência a favor dos que vivem em situação de precariedade e até de extrema pobreza, fazendo uso de recursos financeiros da Presidência da República devidamente documentados. A título de exemplo, destaque algumas entre muitas ações de solidariedade. Apoio concedido a famílias com situações graves de habitacionais, a estudantes oriundos de famílias sem possibilidades para o prosseguimento dos estudos, a estudantes portadores de deficiência visual, a jovens desempregados, a jovens em risco. Foi o primeiro presidente a condecorar as instituições de solidariedade. Como exemplo, a Caritas, a Escola Salesiana de Artes e Ofícios, o Lar de Ojunga. Permitam-me uma pequena parte. Muitas dessas ações mencionadas foram financiadas por fundos próprios de Mascarenhas Monteiro. E se é difícil concretizações da presidência de Mascarenhas Monteiro ou de outro qualquer presidente de Cabo Verde, pela própria definição constitucional do que é o poder do Presidente da República, para mim é visível o que eu chamo de uma impressão digital sua na atuação do Estado nesse período. Em 2001, Mascarenhas Monteiro termina o seu mandato como Presidente da República
nem ao fim da sua dedicação e do seu trabalho em prol do bem público, que são uma expressão natural da sua personalidade. Em 2003, cria a Fundação Esperança. O que o move são as preocupações de sempre, embrionárias já nas conversas do Liceu relatadas por Mimi Curado. A Fundação desenvolve projetos em prol da juventude em 4 grandes eixos: a educação, a promoção da formação política e cívica, o combate à criminalidade, medidas ativas de inclusão juvenil. A atividade da Fundação são marcadas por iniciativas de caráter humanitário, educacional e cultural. Destacam-se algumas ações, das quais eu vou referir: o projeto de prevenção da criminalidade juvenil da Praia, a concessão de bolsas de estudo, o suporte a jovens em risco, o compromisso com a educação também se traduz na distribuição de livros e até na melhoria da dieta alimentar de algumas escolas. A África esteve sempre no centro da presidência no que diz respeito às relações exteriores. Vai ocupar uma muito significativa parte da sua atividade do exterior no período da presidência. Não posso estar aqui a ser exaustiva, porque já ocupei muito do vosso tempo, mas não posso deixar de referir que ele chefiou o grupo de contacto da Organização Internacional para Madagascar, chefiou uma delegação que tentava fazer regressar o Togo à posição normal, chefiou uma delegação no Haiti, quer dizer que não se limitou unicamente à África. O conhecimento profundo do direito internacional, a sua vasta cultura e a capacidade negocial que muitas vezes foram reconhecidos pelos seus pares, que o envolviam em missões de paz, algumas vezes sigilosas. A título de exemplo, impõe-se uma referência a uma missão especial à Colômbia, realizada através de uma fundação que primava pela discrição e da qual também fazia parte o ex-presidente da África do Sul, Frederico de Klerk. As missões da Colômbia contribuíram para o cessar-fogo que se acreditava poderia termo a meio século de conflito. Em reconhecimento pelos esforços, Mascarenhas Monteiro foi condecorado. Destaca ainda o papel dele, de Mascarenhas Monteiro, como emissário da ONU para a nutrição na África do Oeste, com o objetivo de sensibilizar as autoridades nacionais para priorizar o combate à malnutrição das respectivas agendas de desenvolvimento. O legado de Mascarenhas Monteiro é um legado duradouro, indelével, multifacetado e complexo. É central, como temos vindo a ver, o seu papel de construtor da democracia cabo-verdiana. Do primeiro presidente eleito democraticamente, o presidente que promulgou a Constituição de 1992, o que nos deixa é, acima de tudo, um padrão ético da sua ação cívica e política, um exemplo de coerência, um exemplo de estadista, construtor de diálogos e de zelador da justiça. Partiu deste mundo um democrata convicto, um cidadão preocupado com o futuro de Cabo Verde, da África e do mundo, que ainda tinha muito a dar ao país e ao mundo. Prevalece o legado de Mascarenhas Monteiro, que perdurará para além das fronteiras do tempo. O estadista António Manuel Mascarenhas Monteiro é parte integrante da história de Cabo Verde. Antes de terminar, quero expressar a minha gratidão pela vossa presença
e paciência. Há ainda muito para estudar na obra de Mascarenhas Monteiro. Confio que outros, com mais perspicácia e habilidade, o farão. Obrigada.